Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Pode Curar. E hoje um tema mais que especial para você que é terapeuta e quer ter mais resultados, quer se aprimorar e quer ter mais clientes. Hoje nós vamos tratar de ventosa terapia. Especialmente vamos falar do método de ventosa terapia Kangen-Do e de várias formas de tratamento. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Ana Paula Yamamoto. Seja bem-vinda. Obrigada, Valério, pelo convite. Espero agregar, nessa técnica, sobre a nossa conversa aqui. Espero agregar valores na nossa entregas, na nossa conversa, no nosso bate-papo sobre esse tema. Que maravilha! A Ana, que é terapeuta, professora, professora de massoterapia, lá do Senac. Sim. Trabalha com várias técnicas, se formou em várias técnicas dentro do Instituto Kangen-Do, como acupuntura japonesa, ventosa terapia, Seitai. Ela fez muitas formações, é uma profissional muito qualificada e já tem bastante tempo de experiência, e hoje ela vai compartilhar com você um pouquinho aí dessa experiência dela de trabalho dentro do consultório, atendendo em várias áreas. Mas Ana, para começar, me conta como é que veio. Você é descendente de japonês, Sim. Mas como é que veio essa vontade de estudar as terapias? Porque eu sei que você veio da área estética e você depois foi fazendo esse trabalho de migração. Eu acho que hoje você combina, o trabalho da estética com as terapias. Conta um pouquinho como é que foi essa sua jornada aí até se tornar uma terapeuta oriental. Sim, eu venho, do berço da estética, que eu sou filha de dona de salão. Então, desde sempre, desde a barriga da mãe, nasci em salão, fui criada em salão e comecei meu trabalho desde a adolescência, do início ali, 13, 14 anos, em salão. E eu vi a possibilidade, eu não queria fazer só aqueles serviços de embelezamento. Eu queria algo mais, queria agregar mais serviços diferenciais dentro mesmo ali do ambiente que eu já trabalhava, familiar e empresarial. Então, eu fiz, trabalhando mesmo lá durante a adolescência, eu comecei pagando os meus cursos de massagem. Já com o que você ganhava, na área da estética, no salão. Sim. Aí veio, mas na área da estética mesmo, a massagem voltada para a estética, porque eu mexia com estética, então eu tinha essa visão mais, limitada ali de beleza, de embelezamento. E veio na fase mais madura mesmo, a vontade de atender de forma consciente. E durante a faculdade, eu fiz a faculdade de estética, pensando em mexer, em agregar mais serviços ainda. Então você fez a faculdade, tecnólogo, em estética. Sim. Isso, perfeito. Aí eu me formei e durante a minha formação eu mudei de opinião. Eu tive professoras, eu comecei a faculdade pensando na estética e especializar em harmonização facial, que era o boom do mercado, Financeiramente o retorno era também bastante atrativo, mas durante o curso eu tive a matéria de terapias integrativas. E foi durante essa disciplina, que foi dada por duas professoras, que eu conheci a importância de trabalhar o ser no total, de forma holística, porque esteticamente falando, a gente o que a gente externo, apresenta, por fora, são respostas, do que a gente é por dentro. Então, não adianta eu manter esteticamente uma pessoa fisicamente, visualmente bem, se ela não está bem por dentro, porque é reflexo. E eu interessei
e conversando com uma que era acupunturista, inclusive, ela parece que eu me senti hipnotizada, né? E adorei, comecei a conversar com ela, conversei com a outra professora também, e a outra professora me somou ainda mais o interesse de fazer. Chegou num ponto se eu queria especializar na terapia chinesa ou japonesa. Foi quando uma pergunta me fez escolher e optar pela japonesa, apesar de ter cursos também da chinesa. A professora me perguntou assim: Ana, você quer ser mais uma no mercado ou você quer ser uma diferente no mercado? Qual que é a mais comum que existe? Aí eu falei: a chinesa. A japonesa é mais rara. Aí ela falou: então, por aí você já tem uma diferença. Ainda sendo descendente, né, de japonês. E ela ainda me falou isso. Você já tem um sobrenome, você já é descendente de japonês, então tem tudo favorável. E você sabe que o seu nome, Yamamoto, é o nome de um mestre, né? Você sabe, talvez o pessoal não saiba, mas é o nome de um mestre da acupuntura do Japão, da craniopuntura de Yamamoto, né? Sim. Até já me perguntaram se eu sou parente, eu busquei saber com familiares, mas parece que não. Mesmo porque Yamamoto no Japão é comum. Então não tem vínculo, assim, muitas vezes, na sua maioria não tem vínculo familiar. E deixa eu te perguntar, o que mudou profissionalmente na sua vida, financeiramente, depois que você foi para as terapias, veio estudar ventosa, estudar essas outras técnicas, passou a utilizar essas técnicas? E uma outra pergunta que eu acho importante. Hoje você atende meio a meio das duas técnicas ou atende mais na área de estética ou mais na área de terapias? E o que isso mudou, né, pessoalmente, profissionalmente e financeiramente na sua vida? Mudou tudo significativamente, tanto na parte de até mesmo de autoconhecimento, financeiramente e profissionalmente. Como eu disse, eu busquei, né, para trabalhar de forma, tanto a formação acadêmica como a especialização, para trabalhar de forma consciente na entrega de resultado, mas o porquê do resultado, né? Por que daquilo? Porque se eu estimulo, eu tenho o estímulo ali, mas o que acontece ali para trazer o bem-estar ou para trazer a redução de medida, para melhorar o bem-estar daquela pessoa, melhorar o estresse, a dor, né? A sensibilidade. Então foi isso que eu busquei. E isso de forma profissional, se você tem um domínio técnico, se você tem o domínio de conteúdo, entende de fisiologia e entende de técnica e soma, isso faz todo o diferencial. Hoje eu atendo o público tanto que busca resultados estéticos quanto tratamento para dor e mobilidade. Tratamento para dor é um dos carros-chefes, então, para você? Sim. E eu faço a utilização das técnicas que eu conheço. Como você disse, eu já especializei em Seitai, em ventosa, em acupuntura. Eu concluí a pós de acupuntura, auriculoterapia, reiki. Então tem várias técnicas para agregar resultado, e é isso que as pessoas buscam. Sim, que legal. Olha só, aproveitando esse gancho, como o tema hoje é de ventosa, e você falou, né, da sua experiência estética também, muitas pessoas não sabem, mas a ventosa tem uma atuação muito boa na parte estética, tanto na redução de medidas, quanto também de um aspecto de drenagem do próprio corpo. Dentro do método Kangendo, a gente trabalha isso e com certeza você percebe isso no seu consultório, né? Mas é possível ter uma redução, né,
ali de até 10 centímetros ali de circunferência após o uso da ventosa, da combinação com a toalha de fogo, né? A gente vai falar um pouquinho também da toalha de fogo aqui para o pessoal, que é uma técnica específica dentro do método Kangen-Do. Me conta, você combina a técnica, por exemplo, de drenagem manual com a ventosa? Quando você faz isso, como é que é o resultado, né? Porque eu sei que você utiliza as duas coisas. Qual você usa mais? Sim, eu utilizo ambas, né? Não utilizo uma mais que a outra. Eu falo que uma soma e a outra e traz o resultado satisfatório. Eu venho com as manobras manuais, né, que é o preparo do tecido, o primeiro contato com o paciente, né, e até mesmo para tocar e para sentir onde tem aderência, onde tem retenção, onde precisa de mais tratamento, onde a pessoa precisa de mais estímulo, né. Então eu venho com as manobras manuais da linfa, né, no sentido da linfa, e utilizo as ventosas de forma dinâmica, né? Porque tem a estática, que é onde eu coloco nos pontos, e utilizo também de forma dinâmica, que é ela em movimento. Então, ela com o bombeamento certo, né? E de forma dinâmica, ela me ajuda tanto no direcionamento da linfa, quanto no estímulo do tecido, na mudança, no desativo ali da face superficial, desbloqueando o direcionamento e facilitando o direcionamento da linfa. Consequentemente, eu tenho a eliminação ali de toxinas, de retenções, de bloqueios. Então, consequentemente, eu estou modelando e estou reduzindo medidas. Legal. Até para explicar para o pessoal, talvez algumas pessoas olham para a ventosa e acham que é uma técnica que você vai lá, simplesmente coloca ela no corpo e pronto, né? Mas a gente sabe que a ventosa é uma ciência muito antiga, conhecida não só na Ásia, na China, na Coreia, no Japão, no Sri Lanka, em vários países do leste asiático e do sul da Ásia, mas também é uma técnica conhecida na Grécia, desde o Egito, e a ventosa ficou muito famosa exatamente porque ela tem a capacidade de poder liberar isso que você acabou de falar, as toxinas do corpo. E essa é uma das coisas mais importantes, porque toxina, a gente até estuda isso, vê muito isso dentro do Reiki, toxina é sinônimo de doença. Quanto mais toxina tem no corpo, mais doença. E aí, a gente pode até explicar que as marcas da ventosa, que as pessoas acham que são normais, não são normais. Elas se formam exatamente por causa da quantidade de toxicidade presente no corpo. A gente vai aprofundar nisso, né? Então, se você não conhece a ventosa, acha que é uma técnica simples, ela pode ser simples de ser utilizada, mas é um tratamento muito completo que inclusive possibilita usar na parte estética, mas usar na parte mais importante, que é no reequilíbrio do corpo e no tratamento de dores. Você utiliza muito a ventosa para tratar dores e em atletas? Sim. Em atletas tem a preparação, né, que a gente fala pré-treino, a massagem pré-treino, que é um estímulo, né, que a gente faz nos tecidos para trazer vasodilatação, aquecimento. Isso faz... A ventosa é ótima para isso. Sim, a ventosa ela vai otimizar tempo e evitar o desgaste físico do profissional. Aí você, inclusive, pode otimizar não só seu tempo, mas a quantidade de atletas que você pode atender em menos tempo. E se preservando, porque a gente tem ergonomicamente falando, né, as articulações utilizadas ali por várias vezes, movimentos repetitivos. Então isso faz com que nós profissionais também evite lesões, né, como a LER, por exemplo, e a postura também, porque às vezes a gente precisa estar ali para estímulos, certas manobras manuais, a gente utiliza
posturas que aí a ventosa vem para poupar isso também. Então, eu aqueço o tecido, eu tenho o estímulo da ventosa ali de forma dinâmica para trazer aquecimento, causar hiperemia, vasodilatação, o estímulo do músculo para aumentar o rendimento, evitar lesão e aumentar, inclusive, a amplitude e o rendimento do atleta. Com certeza, tanto que a ventosa ficou muito famosa, eu lembro bem, porque logo depois desse fato, eu dei, acho que foi minha primeira formação em ventosa terapia, faz 10 anos, isso foi em 2006, se eu não me engano, foi quando teve a Olimpíada, que o Michael Phelps apareceu com as marcas, e aí a ventosa virou uma febre. Foi um divisor de águas para a ventosa terapia. Foi uma febre que as pessoas passaram a conhecer a ventosa, mas também eu acredito que naquele momento as pessoas, todo mundo começou a usar a ventosa e começou a usar de uma forma aleatória, às vezes até sem um conhecimento do poder de diagnóstico e do poder de tratamento que a ventosa tem. E muitas pessoas não sabem por que os atletas, né? A Ana explicou um pouco aqui para vocês, mas muitas pessoas não sabem por que os atletas utilizam a ventosa. E tem ela pós-treino também, isso, eu falei a pré-treino. Isso, é exatamente sobre isso que eu quero falar. Por que é importante a ventosa nos atletas pré e pós-treino? O pós é exatamente por causa da liberação dessas toxinas que a gente falou, especialmente do lactato. O lactato, ele vai se impregnar na circulação, né? É um resíduo metabólico, e quando o lactato fica na circulação, você sente o corpo dolorido. E um atleta que necessita ter alta performance, por exemplo, no caso do Michael Phelps, por que o Michael Phelps usava ventosa? Porque ele competia em várias provas, ele quase não tinha tempo de descanso, de recuperação física. Então, o que possivelmente os profissionais que acompanhavam ele, os preparadores físicos, fizeram? Começaram a incrementar a ventosa dentro do pré e do pós-exercício, para que ele pudesse drenar essas toxinas, esse lactato, e eliminar de uma forma mais rápida do corpo, assim não perdendo a performance. Sim. Você recebe atletas que vêm já buscar a ventosa para esse tipo de tratamento? Sim, a gente tem duas modalidades de massagem pós-treino. Uma que a gente fala que é imediato, que é até 48 horas, após, né, a exigência física, né, seja qual exigência for, que seja de um trabalho pesado, como por exemplo uma faxineira, um pintor, um pedreiro, às vezes até um lixeiro, ou pessoas que precisam trabalham da muito atividade a parte física, né? Quanto do atleta. Até 48 horas após, né, a exigência física, a gente vem com pós-treino imediato. E tem também o tardio, que a gente fala que é a liberação miofacial, que é após as 48 horas, o metabolismo, né, já liberou, processou os ácidos e as toxinas, né, e há ou não formação de tensão ou nódulos, né? Então o músculo fica tensionado, fica dolorido, ou foco, ou o músculo todo. Aí vem a massagem pós-treino, justamente para fazer o alívio e a recuperação dessa musculatura para a pessoa, para o atleta poder logo em seguida treinar e evitar lesão, não ter lesão, que esse é o objetivo. Sim. Também, né? Porque o atleta ele sempre está ali no limite do corpo. No limite. E a ventosa vem para somar ainda mais esse processo, porque ele ajuda no metabolismo, acelera a eliminação dessa toxina, a eliminação, a recuperação desse tecido, porque ali na sucção negativa que ele faz,
ali ele está trazendo sangue, ele está trazendo, e sangue é nutriente, então, consequentemente, o tecido vai melhorar, a musculatura vai distensionar e ele vai eliminar aquela toxina que está ali retida. Isso. Além disso que a Ana falou, existe também a questão da regeneração celular Sim. das células sanguíneas, né? Que, como você falou, sangue é nutrição. Se você tem novas células sendo formadas, o corpo vai recuperar mais rápido, a musculatura vai recuperar mais rápido, e aquele atleta que precisa competir ou que precisa de uma performance maior vai conseguir se manter, né, naquele treino, naquele mesmo ritmo ou durante uma competição. Agora, hoje se fala muito em liberação miofascial. Virou até algo, uma moda, né? Todo mundo, às vezes as pessoas nem sabem o que é a liberação miofascial e falam, você faz liberação miofascial e tal. E eu não sei se você aplica a liberação miofascial manual também, né? Porque eu, por exemplo, eu brinco, né? Eu sempre falo para os alunos, você que já fez várias formações comigo, sabe? Eu tenho um pouco de preguiça de fazer coisas que tem muito desgaste físico. Eu já estou também, eu sou jovem, mas eu já estou me preparando para envelhecer sem ter problemas. Então, se eu posso resolver um problema de forma mais rápida e com menos esforço, eu vou optar por isso. Então, muitas pessoas acham que a liberação miofascial só pode ser feita com a mão e de forma vigorosa, que é tradicionalmente como é feito. E muitas pessoas, inclusive terapeutas, esquecem que você pode fazer também com a ventosa, com menos desgaste e também com resultados tão bons. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. A liberação miofascial, o próprio nome diz, né? É na face, no tecido conjuntivo que reveste o nosso e interliga todo o nosso corpo, nosso sistema músculo-esquelético. Então, é um tecido mais profundo, porque eu preciso atingir o músculo, né? Então, não necessariamente que eu preciso utilizar só de forma manual. Eu posso sim, foi até uma pergunta de alunos lá onde eu dou aula. Professora, eu preciso fazer isso manual toda vez, porque vai desgastando, e é desgastante, exige fisicamente da nossa articulação, da nossa ergonomia, do profissional. E eu falei, não, tem como fazer com a ventosa. E de que forma? Aí teria que fazer o curso de ventosa. Você que quer aprender a fazer liberação miofascial, venha fazer a formação do método Kangen-Do, aproveitando a deixa dela, inclusive, vai ser a última turma que eu vou dar esse ano, né, de formação no formato híbrido, com aulas online e presencial. Então, a Ana já fez faz tempo, então se você quer aprender, venha fazer o curso, tá? Tem como preparar o tecido, trazer tudo que o tecido precisa só com a ventosa, através das formas dinâmicas e os pontos fixos, né? Isso tudo, o terapeuta também tem que desenvolver a sensibilidade, né? Para saber de que forma aplicar, o método correto, a forma correta, onde aplicar. Onde aplicar, que é muito importante. E de que forma, qual o tipo de ventosa, o tamanho de ventosa, a pressão que coloca da sucção. Então, o domínio da técnica é importante para o resultado. Então, a liberação ela pode sim ser feita só com a ventosa, ao preparo do tecido, ao estímulo certo, da forma correta, e no ponto certo a gente faz a liberação, sim. Aproveitar isso que a Ana falou, até para esclarecer, né, um pouco disso que ela falou, porque às vezes você não conhece a metodologia que ela trabalha, que é a metodologia que a gente ensina e trabalha. Você utiliza a ventosa de forma manipulativa. Todo mundo está acostumado a chegar lá, colocar as ventosas só nas costas, né, e deixar. O formato dessa metodologia, que é um formato que acelera o resultado, acelera o processo, é uma ventosa manipulativa. Então você faz o diagnóstico, localiza as áreas que precisam da ventosa, coloca ela,
faz vários tipos de manipulação diferentes e com pouco tempo você já pode inclusive tirar, né? Tem gente que deixa a ventosa muito tempo. Eu não considero que você deva deixar uma ventosa mais do que 7 minutos. Na verdade, o máximo que eu deixo é 3 a 5 minutos estourando ali, né? A outra coisa que a Ana falou é da ventosa fixa, da ventosa em pontos, porque dentro do método Kangendō a gente utiliza pontos de acupuntura e o conceito de meridianos. Então a gente vai escolher alguns pontos e fixar a ventosa, em alguns casos, incluindo o pino magnético. Muita gente compra a ventosa e nem sabe como utilizar o pino magnético. Eu imagino que você deve utilizar bastante, e a gente utiliza muito, e o resultado é duplicado, é ao quadrado. Por quê? Além do efeito todo que a ventosa tem, como a gente já explicou, você tem uma estimulação no ponto de acupuntura. E ao estimular o ponto, você está dando um efeito na parte circulatória, no sangue, um efeito fisiológico e um efeito na fisiologia energética dos meridianos. Então, tudo isso pode ser feito, obviamente, com o que ela também mencionou, que é um diagnóstico certo para saber a área que deve ser colocada no corpo. Ana, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Às vezes, eu imagino que o paciente vem para você querendo fazer massagem. E você percebe que ele, no diagnóstico, durante o trabalho, você percebe que ele precisa de ventosa. E às vezes ele não conhece muito a ventosa, acha que a ventosa marca, que toda ventosa vai marcar, acha que a ventosa dói, e nem sabe do resultado e do bem-estar que a ventosa proporciona, porque a ventosa, ela mexe nessa parte circulatória, então ela inclusive serve para pressão alta, ela serve para uma série de problemas, inclusive eu particularmente, quando eu adoro receber, eu recebo ventosa uma vez por semana, e eu inclusive aconselho que todo mundo deveria receber ventosa uma vez por semana. E tem como se auto-aplicar também, né? Tem locais e tem aquela caninho. A bombinha, né? A bombinha não, a mangueirinha que você usa. Tem como. Isso. Por tem quê? área que pode se auto-aplicar. Porque você vai melhorar a sua imunidade, você vai eliminar as toxinas, você vai ter mais bem-estar, vai diminuir dores musculares, vai evitar lesões, igual a gente falou, né? Então, a ventosa deveria ser praticada. O que eu queria perguntar para você é se esse paciente que chegou e você viu e você propôs para fazer e fez nele, já aconteceu desse paciente falar, nossa, eu não sabia que era tão bom e que era tranquilo de receber, e virou um cliente de ventosa, deixou de fazer massagem, ou você continuou fazendo e aí ele passou a aceitar a ventosa e você fazer massagem e ventosa em conjunto? Não, tem os pacientes que eles chegam e falam, já quer ventosa. Assim, ou às vezes eu pergunto, né, o paciente precisa, mas às vezes não conhece. Aí eu pergunto, eu posso aplicar uma ventosa? Porque a ventosa eu falo para todo mundo, até a gente comenta nos cursos que a gente faz aqui, até de pós, de todos os cursos, a gente fala que o que as outras terapias não resolvem, a ventosa terapia resolve. É só aplicar a ventosa que resolve. E é rápido, né? E é rápido. Como o Valério falou, são de 3 a 5 minutos ali que você deixa no máximo, né? E dá resultado imediato. Então, tem esse paciente, sim, que chega pra gente, não tem conhecimento do que se trata, e tem os que já chegam já pedindo ventosa. Para esses que chegam e não tiveram ainda a experiência, eu ofereço e explico, olha, pode ser que deixe uma marca, você se importa, porque a gente também tem que avisar. Mas quem está sentindo dor, quem está com desconforto, quem está com estresse, nível de estresse, né? Quer ficar bom. Quem está sobrecarregado, ele quer resultado imediato. Esse é o perfil do nosso paciente hoje, porque é a realidade da maioria das pessoas. Está todo mundo, né, sobrecarregado, acelerado, com muita coisa para fazer no dia. Então, chega para a gente esse perfil de paciente. Então, eu ofereço e fidelizo, porque a ventosa, ela traz esse alívio que ele precisa, que ele busca. Então, além de agregar, né, resultado, agregar valor na minha sessão,
eu agrega, né, valor na minha sessão. Por quê? Porque eu entreguei o que ele precisava. Não é uma sessão, na verdade, eu falo que não é uma sessão, é um direcionamento, né, com resultado rápido, que é o que ele precisa. Deixa eu aproveitar, já que você falou que agrega valor na sessão e tudo. Depois que você passou a trabalhar com as terapias, né? Você trabalhava só com estética. Houve uma mudança em ganhos para você, financeiros? Ampliou isso os seus ganhos? Te possibilitou outros ganhos em relação ao que você já tinha? O que você... Eu até perguntei isso para você, mas falando do que o profissional, porque hoje as pessoas querem ser terapeutas, sim, mas elas precisam viver da terapia, sim, né? Porque é uma profissão fantástica, é muito bom ver a pessoa sair sem dor, melhor. sim. Eu mesmo, recentemente, estou tratando, eu sempre tratei familiar, né? Eu imagino que você também trata sua mãe, seu marido, e eu estava tratando minha mãe, fiz muita ventosa nela, ela estava com um problema, os médicos queriam, ela mora em outra cidade, e os médicos queriam botar prótese nela. E eu já peguei um monte de paciente com prótese, e eu sei o que é uma prótese num idoso, que a chance de piorar é maior do que a chance de melhorar. Eu falei, não mãe, eu vou tratar você, você vem, fiz um intensivo nela, então, obviamente que essas técnicas são muito boas porque você pode ajudar as pessoas, mas a gente escolhe isso, é igual o padre, o cara escolhe ser padre, ele precisa ter uma renda para poder viver, ninguém vive de sorriso, né? Sim. Então, a minha pergunta é, profissionalmente, depois que você migrou para as terapias, houve um crescimento financeiro também da sua parte em relação ao que você já ganhava com a estética? O que mudou? Sim, houve. Tanto eu alterei tanto o valor mesmo assim financeiro, né, da minha sessão de terapia. Hoje você atende técnicas separadas ou você cobra a sua hora? Não, eu cobro por sessão, né? Independente do que você vai fazer? Independente do que eu vou fazer. É o estilo que a gente trabalha normalmente. Porque eu falo que às vezes o paciente ele quer uma técnica. Eu vim aqui para fazer agulhamento. Eu vim aqui para fazer para você me colocar no lugar. Eu vim aqui para você trabalhar essa tensão. Então, assim, eu não trabalho com uma técnica só específica. Eu trabalho com a técnica eu falo que eu sou terapeuta oriental, não sou acupunturista. Apesar da minha especialidade, minha pós ser, né, de acupuntura. Eu vendo terapia oriental, então eu avalio o paciente, avaliei visualmente, palpação, mobilidade, temperatura, né, porque a área onde a gente sente que está mais precisando tem uma temperatura, onde não precisa, umidade, tudo, ponto vivo, então tudo a gente desenvolve durante, né, o aprendizado de cada técnica. E esse paciente, ele chega e eu trato ele de forma geral, dentro do que ele precisa, com a técnica que ele precisa. E a ventosa terapia, como eu disse, é uma técnica que lacra o tratamento. Então, veio para agregar não só valores de resultado, mas valores financeiros também. Porque é o que todo mundo busca. Eu quero resultado, eu não quero ficar ali, porque a manual, ela traz resultado? Traz, mas às vezes ela leva mais tempo, e a pessoa mais esforço mais físico do profissional, mais deslocamento do paciente, o que muitas vezes com a ventosa eu trago um resultado, às vezes não. Geralmente, uma sessão resolve o problema. Então, otimiza tempo do paciente, tempo meu e o lucro aumenta, né? Porque tempo é dinheiro para todo mundo. Com certeza. E eu sempre falo que de cada 10 pacientes que eu atendo, 9
recebem ventosa. Ou seja, praticamente todo mundo que eu atendo recebe ventosa. Alguns recebem mais, outros recebem menos. Por quê? Porque a gente sabe que a ventosa realmente, como a Ana falou, é um tratamento muito importante. Ele atua em várias áreas: físico, muscular, circulatória, desintoxicação, emocional. Com você assim também? Quase todo mundo que você trata, você faz um pouco de ventosa, a não ser que a pessoa fale, não quero. Já chegou paciente que falou para você, não quero ventosa. As que tem aversão à marca no corpo, né? A gente tem que respeitar também, Sim. né? Tem que ter essa sensibilidade em relação ao paciente, mas praticamente todos os pacientes eu uso ventosa. Perfeito. Seja tanto aquela que só quer relaxamento, aquela que quer drenagem, aquela que quer alívio de tensão, preparo para todas as modalidades de tratamento, não só estético, não só de massagem, terapêutico, eu utilizo praticamente em todos a ventosa terapia. E é muito legal porque nesse advento que a gente falou do Michael Phelps, a ventosa ficou conhecida. As pessoas às vezes não sabem, eu sempre explico para os clientes, quando eu começo a falar que a ventosa faz isso, aquilo, eles falam, nossa, eu não sabia que era tudo isso, que era tão bom assim. Eu falei, pois é, a ventosa é muito boa. Então hoje, se você é profissional, terapeuta e não tem a ventosa, você vai perder cliente para aquele que domina, porque hoje a ventosa já é uma técnica muito conhecida, reconhecida e que faz a diferença no trabalho profissional. Ana, uma pergunta aqui. Já aconteceu, por exemplo, você falou que vai fazer ventosa, né? É importante avisar para o cliente que é possível ter marcas, mas não é uma obrigatoriedade. Inclusive, uma coisa que você já deve ter observado, né? Trabalha há muito tempo. O cliente que às vezes marca na primeira sessão, aí você faz na outra, já marca menos. E vai chegar um ponto que se ele faz um tratamento, é um cliente regular, vai chegar um ponto que ele não vai ter mais marcas. Porque a marca indica o nível de toxicidade. Inclusive, eu peguei uma vez um paciente, um competidor de skate. Eu acho que além de se arrebentar todo no skate, eu acho que ele gostava de beber. Eu sei que eu fiz a ventosa nele, eu coloquei com 30 segundos, ficou roxo. No fígado. Desequilíbrio no fígado. Exatamente, ficou roxo assim que eu tirei e ficou escuro. Então, é interessante porque muitas pessoas acham que a marca é feita porque você deixa muito tempo. Sim. Não. A marca é proporcional ao nível de toxicidade presente no corpo do paciente. Então, o que acontece? A gente explica para o paciente. Normalmente, os pacientes que já são meus pacientes, porque eu faço em praticamente todo mundo, quando é uma mulher que vai para uma festa e fala, não faz nas costas, porque eu vou usar um vestido, né? Mas, de uma maneira geral, eles aceitam. Sim. Com você é assim também? Comigo é assim também, porque a pessoa que busca a terapia, né, para alívio, para alguma questão, ela está disposta a melhorar. Então, ela está te pagando pela proposta que você... não é pela sessão, é pela... O resultado que você quer. É pelo resultado. Então, assim, qual que é a estratégia que você vai utilizar para resolver o problema? Isso sim ele valoriza. Uhum. De uma sessão somente manual, às vezes, né? Então, ele quer resultado imediato. Então, muitas vezes, ele não está preocupado com a marca da ventosa. E claro que, como você disse, o estilo da marcação ou não marcação quer dizer alguma coisa. E o ponto que também revelou ali a questão quer dizer onde está a questão. Então, como você citou aí da pessoa que tomou, né, o álcool, se intoxicou, aí você no ponto do fígado, eu tenho um relato também de uma pessoa que trouxe o filho, eu fiz a ventosa e no ponto do rim,
não apresentou coloração esbranquiçada. Então, aí ela, nossa, mas aqui tá mais branco, não era para ficar vermelho? Eu falei, não necessariamente. Está branco porque mostra uma deficiência no rim. Ele bebe água? Não, ele acha que é camelo, ela ainda fala desse jeito. Então, eu falo para ele beber água, não bebe. Então, assim, a ventosa... Ou seja, você fez um diagnóstico só pela marca da ventosa. Pela marca que às vezes deixou ali de revelar a marca que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a ver a marca avermelhada ou roxeada. Não, a ventosa ela traz outros tipos de diagnóstico de outras cores e cada estilo de cor ou de marca tem um significado, tem um diagnóstico ali. Isso é muito legal que a Ana está falando. Dentro do método Kangendô, a gente faz uma avaliação, por exemplo, na coluna vertebral. Não quer dizer que a gente só use ventosa nas costas. A gente usa no abdômen, usa na face, usa na perna, só não usa muito no pé. Mas no resto, né, a gente utiliza. Então, pela palpação na coluna, a gente vai fazendo uma avaliação e no músculo eretor, porque tem vários pontos importantes ali, que são usados na acupuntura, que são usados nos shiatsus, e através desses pontos você consegue trabalhar com a ventosa. E além de trabalhar com a ventosa, após a retirada ou durante o processo em que a ventosa está fixada, a gente consegue mapear essas colorações que a Ana falou, que pode ser desde o vermelho, do roxo, do enegrecido ou do pálido, branco, né? Que no caso ela percebeu uma deficiência energética. A partir dali você consegue entender o que está acontecendo dentro do organismo do paciente e a cada sessão você vai buscando aquelas áreas e vai vendo se houve uma melhora ou não. Então, a ventosa realmente dá para você fazer e conseguir tratar inúmeros problemas usando somente a ventosa. Eu gostaria de falar agora um pouco, dentro do método Kangendô, a gente utiliza a toalha de fogo. Você utiliza? Quais são os pacientes que você utiliza? O que os pacientes falam quando você faz a toalha de fogo? O que eles sentem? Conta um pouquinho dessa experiência e o que você gosta quando você gosta de usar a toalha de fogo. Eu pergunto e explico primeiramente assim o porquê da toalha de fogo, né? Eu percebo assim, principalmente pessoas que têm doenças autoimunes, né, que geralmente tem como fibromialgia, até o lúpus, elas sentem dores geralmente nas costas inteiras. Então, eu fiz o diagnóstico ali de palpação, de percepção, né, fiz várias marcações, percebo que às vezes até a dor geral, a pessoa nem sabe o que tem. Nossa, tá me marcando inteira. Eu sei o porquê, mas claro que a gente não pode falar assim, não, você tem isso. Problema em tal... Provavelmente, exatamente. Mas assim, quando eu percebo que o paciente tem dores nas costas quase que inteira, lombar, envolvendo lombar e as costas quase inteiras, ou não, só local, por exemplo, no joelho, geralmente articulações, né? Artrose, pessoas mais, né, idosas ou que utilizam aquelas articulações específicas, né, por repetitivos, movimentos repetitivos, ou até mesmo por atividades, ou trabalho em pé muito tempo, tem a exigência daquelas articulações, seja no lombar, seja geralmente a articulação dos joelhos. Eu ofereço, eu posso fazer em você um método assim, aí eu explico como se faz, né, para a pessoa saber o que é, porque... Se sentir segura, né? Você fala que vai tocar fogo na pessoa, né? Exatamente, é um tratamento chamado toalha de fogo, eu borrifo, eu faço isso, coloco, né, por alguns segundos, você fica com a chama acesa por cima de você. Não vai queimar sua pele. Explico também, você pode ficar despreocupada, que é segura, não vai, abafo, apagou e tal, é só para te trazer o calor necessário que vai proporcionar um alívio instantâneo. E todos
confiam, porque Eles quem gostam. faz uso Sempre pede, e quem faz uso, o alívio é imediato. Eu não tive nenhum paciente que reclamou da toalha de fogo, pelo contrário. Me aquece, faz aquela toalha, me cobre com aquela toalha. Ele fala assim, me cobre com aquela toalha e me taca fogo que resolve. É muito bom, tá? A toalha de fogo é uma técnica, como a Ana estava explicando, a gente usa dentro do método Kangendô, tem uma origem ali na China e no Tibete, e existem essa técnica de colocar fogo, ainda é comum na China, em alguns lugares se faz, inclusive na face, o pessoal usa também, e quando eu fui apresentado a esse método, eu vi que se encaixava muito bem com a ventosa, né? Então, eu coloquei dentro dessa metodologia e todo mundo que recebe fica maravilhado, sente-se muito bem, é muito agradável, né? É um calor ali reconfortável, reconfortante, assim, né? Que faz com que a pessoa se sinta acolhida. É muito bom. Ana, estamos chegando no final do nosso podcast, infelizmente, né? Mas eu gostaria que você, o que você gostaria de dizer para o profissional que está assistindo a gente, que é terapeuta, que às vezes quer se tornar e que nunca pensou em utilizar a ventosa como um recurso, né? Porque às vezes a pessoa vai e escolhe só uma técnica, né? Não, eu quero me especializar só em acupuntura. E a gente vai vendo que as terapias orientais, quanto mais ferramentas a gente tem, melhor, porque a gente consegue personalizar o tratamento. A ventosa, você considera uma ferramenta que não pode faltar? E o que você falaria para essa pessoa que ainda não faz ventosa, né? Quem ainda não recebeu a ventosa e quem ainda é terapeuta e que não trabalha ainda com ventosa? Eu deixo um recado que percam o medo de evoluir. Eu falo que, assim como a agulha, as técnicas que você já tem, né? As técnicas orientais, a ventosa é uma extensão da nossa mão. E o terapeuta, quem domina, a gente precisa perder esse medo, porque o medo é a falta de conhecimento e a falta de domínio. Então, o que a gente não conhece, o que a gente não domina, a gente tem medo. Percam esse medo, invistam no seu toque, evolua o seu toque. E a ventosa é uma extensão desse toque. É um toque a mais. Então, invistam em vocês, invistam nessa técnica que é super válida e vai fazer com certeza o seu toque virar especial para o seu paciente. Legal, muito bom. Ana, normalmente quando a gente finaliza o nosso podcast, a gente tem um grito de guerra, né? Que como o nome do podcast é Pode Curar, né? Então, para finalizar, eu falo pode e você fala curar, tá certo? A gente vai ensaiar aqui para finalizar. Quero agradecer você que participou, né, desse podcast, assistiu ele inteiro, né? Foi um podcast muito rico. Nós temos sempre podcasts aqui com temas mais variados, já tivemos sobre aurículo, sobre acupuntura, sobre reiki, então continua atento, coloca as notificações para quando a gente liberar esse podcast, você ter acesso e poder abrir, né, a sua mente, ter mais conhecimento, como a Ana falou aqui, tá? Então vamos lá? Pode curar!